É divertido demais jogar Minecraft, não é? Até que você percebe que Steve é o personagem mais miserável de todo o jogo. Prepare-se, pois após conhecer a triste vida de Steve, você nunca mais o verá do mesmo jeito. Vamos começar com a novidade do momento, pois no filme do Minecraft nos mostraram um lado do Steve que nunca tínhamos visto antes. Mas ao analisar, partirá seu coração, pois à primeira vista parece que Steve tem uma vida feliz e não muito diferente da dos outros, mas vamos lá, nada é o que parece. Steve, na verdade, é um homem todo triste e solitário. Ele está insatisfeito com sua vida por várias razões muito trágicas. Desde pequeno ele teve muitos traumas, os quais vamos analisar pouco a pouco. Antes de tudo, vamos falar sobre o maior trauma de Steve. Desde muito jovem, Steve percebeu que provavelmente nunca conseguiria ter amigos. Ele era o rejeitado e deslocado onde quer que fosse. Ninguém conseguia entendê-lo ou suportá-lo. Para muitos, ele era simplesmente um palhaço, assim como Natalie lhe disse. E isso é algo muito importante para entender melhor a história de Steve. Pois o filme do Minecraft não quis apenas nos fazer rir com esses comentários, mas, se olharmos de uma forma mais profunda, eles estão nos explicando como tudo aconteceu. Quase tudo, a vida inteira de Steve. Sempre zombavam dele por suas ideias e comportamento, sua personalidade forte desagradava os outros. Tudo o que disseram para Steve no filme provavelmente também faziam quando ele era pequeno, jovem e, claro, também quando adulto. Provavelmente por causa de todos esses comentários horríveis para Steve. Ele começou a perder a autoestima e se afastou dos outros, parando de socializar. Isso explicaria muito bem sua falta de habilidade, como vimos no filme. Steve não agia de forma estranha para ser engraçado ou agradar. Ele simplesmente não sabia interagir com os outros. Vemos ele levando uma vida entediante e solitária. E eu não duvidaria em pensar que alguma vez passou pela cabeça dele tirar a própria vida. E isso pode soar um pouco exagerado para muitos, mas esperem até continuarmos analisando sua vida trágica. Um dos aspectos mais tristes de Steve é parecer não ter família ou pessoas próximas que se importem com ele. Passou muito tempo desde que Steve entrou no Minecraft e desapareceu, e preferiram se preocupar em vender e lançar suas coisas do que se perguntar: para onde foi Steve? Triste, né? Então esperem, porque agora vamos para o ponto mais crítico que tem a ver com quando Steve entra no Minecraft. Num primeiro momento, tudo o que Steve faz é construir como um louco, explorar o mundo e construir ainda mais. Parece normal, certo? Mas e se eu dissesse que isso explica a dor que Steve está sentindo neste momento? Ao entrar no Minecraft, é como se Steve recebesse uma segunda chance de viver sua vida e finalmente ser feliz. É por isso que ele constrói um mundo aparentemente alegre e o chama de mundo de Steve. Bem, isso é só um lado da moeda, pois mesmo conseguindo construir grandes criações, ele continua se sentindo sozinho. Inclusive, ele mesmo admite isso quando diz que precisa de um companheiro. Em momentos como esse, eu desejava ter um amigo, e é aqui que entra Dennis Lobo, que se torna seu único amigo. O filme do Minecraft deixou isso claro para nós. Os lobos no jogo não são pura coincidência, mas sim para mostrar o quão solitário é Steve. Se analisarmos mais a fundo, o lobo é praticamente uma representação clara da própria história do Steve. O lobo é um animal solitário que só precisava de um pouco de compreensão para que alguém pudesse se aproximar dele. E isso faz bastante sentido, já que o segundo amigo que o Steve consegue fazer é o Garrett, praticamente outro lobo solitário e incompreendido. No mesmo filme, Steve comenta que os anos passaram rápido, e vemos seu envelhecimento pelos cabelos brancos na barba e no cabelo. Mas então, como uma pessoa normal poderia passar tantos anos sozinha sem interagir com outras pessoas? Estudos em psicologia mostram que isso é difícil para muitos. Os humanos são feitos para ter interações e socializar com outros humanos. O que nos confirma que quase toda a vida de Steve, ele sempre esteve sozinho. Possivelmente ele estava conversando com amigos imaginários ou consigo mesmo em sua mente. Tantos anos que ele passou sem se sentir estranho? Como isso não foi suficiente para que ele voltasse ao mundo real e deixasse a dimensão do Minecraft? Acho que isso também explica por que Steve quis ficar no Nether, porque não é que o tenham capturado ou porque ele não tivesse saída.
Se vocês prestarem atenção na cena em que ele manda Dennis esconder o artefato, dá pra ver claramente que Steve também teve tempo de fugir. Mas mesmo assim ele fica e deixa que o peguem. Eu acho que ele fez isso de propósito para ficar na companhia do que mais se aproximava de uma interação humana, que era com os Piglins. E se isso ainda não te faz sentir pena do Steve, precisamos analisar o final do filme. Se vocês perceberam, o único que se conectou com Steve foi o Garrett. Praticamente, ele foi o único que quis ser amigo dele. Na verdade, nenhum outro personagem demonstrou interesse em ser amigo próximo do Steve. Só ele tentou convencer Steve a voltar ao mundo real e não ficar. E além do Garrett, o único que pensou um pouco em ser amigo do Steve foi o Henry. Isso fica claro na cena em que o Enderman brincou com sua mente. Aqui vimos que ele considerou um pouco o Steve como amigo. Mas claramente no final do filme podemos ver que na verdade ele não teve muita interação com ele. O mais triste de tudo isso é que Henry realmente considerou Garrett como seu amigo. Até ele mesmo reconheceu isso. Mas se você achou isso triste, espere até analisarmos o quão deprimente é a vida de Steve dentro do jogo Minecraft. Vamos começar pelo mais básico de tudo, a skin do Steve. Essa skin, que praticamente ninguém escolhe por conta própria, é a que vem por padrão no jogo. Acho que raramente vimos alguém ficar animado por ter a skin do Steve. Normalmente as pessoas querem ter sua própria skin, a do seu youtuber favorito ou de algum personagem. Mas a do Steve? Acho que todos concordamos que quando vemos alguém com a skin do Steve, sabemos que é um noob. Provavelmente uma criança pequena aprendendo a jogar Minecraft sem saber o que faz, esquecendo a skin. Vamos analisar a vida de Steve aqui? Basicamente, ele aparece no Minecraft por causa da nova partida que você cria. Ele aparece sozinho em um mundo vazio que só tem algumas construções padrão, que nem sempre saem perfeitas. Parece que ele é o único da sua espécie, já que os aldeões não se comparam em nada com ele. É correto afirmar que Steve surge apenas para viver sozinho e construir sem propósito? Imagine aparecer no Minecraft e ter que viver lá pelo resto da sua vida. Não falo do modo multijogador, pois como dito, ao ver alguém com skin do Steve, provavelmente é novato. Só pouquíssimos querem escolher o Steve, o que nos confirma mais uma vez que ele é o rejeitado. Você só estaria construindo para preencher um vazio? Talvez a Mojang tenha notado como a perspectiva do Steve era triste. E foi por isso que eles adicionaram a Alex, para que finalmente Steve tivesse um pouco de companhia nesse mundo tão solitário. Talvez isso represente a Alex no final do filme de Minecraft, o fim daquela vida tão deprimente do Steve, porque finalmente ele começa a ter um pouco de companhia na vida. A pior parte da vida do Steve é que ele nem sequer pode morrer, ele está condenado a uma vida eterna cheia de solidão. Então para o Steve não existe uma saída fácil. Na verdade, essa imortalidade, longe de ser uma bênção, é sua maldição. Quem nunca teve seu primeiro lobo domesticado, aquele que amava e queria levar em todas as aventuras? Até que um dia, por qualquer motivo, ele acaba morrendo e Steve pode reviver. Mas como saber se o próximo lobo domesticado será igual ao anterior? Mesmo que você consiga domar e capturar um cavalo e ele depois morra, você sabe que não é o mesmo, mesmo que encontre outro com a mesma aparência. Praticamente Steve vê tudo o que ele ama morrer, enquanto ele é eterno. Mas, quantos de vocês realmente sabem de onde o Steve vem no jogo? Vocês sabem o quão triste foi a história por trás do nome dele? Na verdade, Steve não possui um lore oficial. Só sabemos que ele veio de um jogo em desenvolvimento por Notch, chamado Zombie Town. Nele, podemos ver que há muitos Steve correndo por aí, embora pareçam mais ser vários Herobrine. Naquela época, Steve não tinha nome e na versão alpha de Minecraft era chamado de Zumbi. E foi algum tempo depois que muitos jogadores começaram a chamar de Steve duas skins que só ficaram no jogo por 2 dias, Steve branco e Steve negro. Depois disso, muitos passaram a chamar vários mobs e objetos do Minecraft de Steve. Possivelmente foi por isso que seu criador Notch decidiu dar o nome de Steve. E mesmo que pareça uma história bonitinha, imagina se seus pais não soubessem que nome te dar e acabassem colocando o apelido pelo qual você é conhecido na escola.
Isso sim parece muito triste. A vida trágica e a situação de Steve se refletem nas músicas tristes do Minecraft. Alguns podem ouvi-las como músicas relaxantes, mas a maioria, depois de pensar sobre elas, acha que são músicas muito tristes para o Overworld. Tenho certeza de que, ao iniciar um novo jogo de Minecraft com a skin do Steve, você não o verá mais da mesma forma. Afinal, qual o problema real? Qual o propósito do Steve? Para resolver essa grande dúvida, temos 3 possíveis explicações. Mas spoiler, nenhuma delas termina em um final feliz. A primeira vem da origem do Steve. Ele foi o único a sobreviver ao ataque zumbi do jogo. De onde ele veio? E embora possa parecer algo bom ter sobrevivido a uma invasão zumbi, se você parar para pensar, na verdade, é bastante triste, pois praticamente toda a família e os amigos dele morreram. E se você não acredita em mim, é porque com certeza ainda não assistiu ao filme Eu Sou a Lenda. Me digam, qual seria o seu propósito se você fosse o único humano que sobreviveu? Você nem sequer conseguiria se reproduzir? A segunda explicação é ainda mais vazia e é sobre o Steve simplesmente ter aparecido no Minecraft. E ele não sabe qual é seu propósito na vida. Ele não sabe por que está ali, por que chegou ou o que tem que fazer. Ou seja, ele simplesmente vive por viver, esperando que tudo se repita em um ciclo sem fim. E isso realmente concorda com a frase de que existem destinos piores do que a morte. E a última é uma teoria de que Steve não chegou ali por acaso, mas sim que sua chegada e sua permanência no mundo do Minecraft foram planejadas e bastante estudadas. Essa teoria afirma que Steve veio de outra dimensão para estudar o mundo do Minecraft. E depois ele sabe que precisa fazer certas coisas, como usar ferramentas, criar armas e até sabe que precisa derrotar o dragão. Então, nessa teoria, Steve realmente tem um propósito. Mas também não é algo tão bonito assim, porque ele deixou tudo para ir a um mundo onde ficará sozinho pelo resto da vida. E quem sabe se ele vai voltar para a dimensão a qual pertence. Praticamente de qualquer ângulo que você veja, Steve tem uma vida triste e deprimente. Mas me digam, amigos, já pensaram como a vida do Steve é triste? Aguardamos seus comentários.